E a todo tempo ele deixava claro isso para nós, o quanto o medo nos paralisava de mudar, de caminhar, de ter coragem de assumir as nossas verdades, de falar o que pensamos, porque a gente não está pronto para pagar o preço pelo resultado, porque o resultado pode não ser o que eu espero. A coragem de mudar não está em sair do local físico de onde você está, mas sim da consciência que você está. Ele deixou claro para mim que em momento algum a espiritualidade nos pede: saia deste lugar, saia desse emprego, saia desse relacionamento, saia desse vício. Eles respeitam as nossas escolhas. Seja sincero consigo mesmo de assumir: olha, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de não ser amada, eu tenho medo de expor o que eu quero expor aqui e as pessoas me interpretarem mal e isso me trazer angústia. Eu tenho medo de me machucar, eu tenho medo de sair desse relacionamento, por mais que ele não seja o suficiente para mim, porque eu tenho medo do desconhecido, eu tenho medo da outra pessoa ser pior, eu tenho medo de estar sozinha, o meu medo da frustração, o meu medo do desconhecido. Então ele deixou claro isso: tome consciência. Ainda que fisicamente você permaneça no mesmo lugar, ao tomar consciência do que te impede, você já está plantando a semente da coragem. E essa sementinha, uma hora, ela semeia, e uma hora você colhe. E Jesus nos disse também: deixe de lado a necessidade de sempre estar bem. E às vezes me falta coragem de me impor, de falar o que penso, de manifestar outras criações pela necessidade de estar bem. Quando ele trouxe todos esses medos, na hora as nossas consciências perguntaram para ele: como foi para você, Jesus, saber que seria traído? Como foi para você saber que seria crucificado, que o corpo morreria? Jesus a todo tempo nos trouxe essa coragem da existência dele, mas também deixou claro, porque ele mostrou que a parte humana dele também tinha medo. Por mais que ele soubesse que a morte não existe, que a carne é que morre, por mais que ele soubesse que tudo estava arquitetado harmoniosamente para o bem maior de todos, ainda assim o corpo dele produzia reações de medo, produzia reações de: tá chegando a hora, de olhar para as pessoas e saber que elas iam cumprir um papel importante, mas que aquilo também iria ficar marcas para a consciência coletiva. Nessa hora, Mãe Maria também me mostrou o medo que ela teve ao parir Jesus, porque ela sabia a história e a programação terrena. Então, quando a gente toma consciência de que somos essa luz, de que somos esse amor, isso não significa que esse corpo que trabalha com ego não vai produzir isso. Então, nós perguntamos: saber os resultados de suas ações, ter previsibilidade das coisas, tornou a sua vida mais fácil? Então, ele nos respondeu: a questão não é prever os resultados, mas aceitar o que tiver que acontecer, vai acontecer. E ele deixou claro: não é uma questão de saber o resultado, mas de aceitar o que vai acontecer e saber que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Aí ele ainda complementou: o todo é orquestrado harmoniosamente para o bem de todos os filhos envolvidos. A inteligência divina se utiliza de nossas ações e movimentos para gerar resultados de amor sempre. Como viver com os nossos resultados? E ali na hora ele foi mostrando quanto nossas ações às vezes geram resultados muito longos para nós. Uma única ação às vezes me colocou numa pobreza muito longa, uma única ação às vezes me colocou na culpa, no remorso. Como aceitar os resultados das nossas criações? Então ele respondeu: aceitando que pode fazer uma nova escolha a todo tempo e gerar novos resultados. E aí ele responde: como lidar com isso?
aceitando que a todo tempo você pode fazer uma nova escolha, você pode fazer um novo resultado. Então perguntamos: e como vencer esta inércia dentro de nós que nos impede de fazer essas novas escolhas? Então ele nos deu 3 respostas. Primeiro, você precisa tomar consciência dela. Segundo, tome consciência do medo que está te paralisando. Terceiro, peça ajuda ao Pai. Uma de nossas consciências perguntou: mas às vezes parece que eu peço a ajuda dele e ele não vem. E aí então Jesus perguntou: ele não vem ou não fala o que gostaria de ouvir? Então ele novamente nos responde: para saber se ele veio, escute o seu coração. Sempre haverá uma escolha, e que só de pensar nela já te traz paz e segurança, mesmo sabendo quais os resultados e dificuldade de assumi-lo. Tenha coragem de assumir que quando você se escuta, você sabe o que fazer, mas você teme fazer e espera que alguém faça para você, porque assim você pensa que vai se redimir das consequências. Assuma para você se a ajuda que você pede para Deus é para que Ele faça o que você deseja ou se é para fazer o que tem que ser feito. Dentro dessas reprogramações, Ele emitia para nós o tempo todo, a coragem. A coragem que Ele precisou ter de fazer o que tinha que ser feito. De se dizer eu sou Deus, mesmo naquele mundo em que Ele sabia que isso era um pecado. Ele precisou assumir a coragem de saber que seria pregado numa crucificação, de que seus discípulos seriam perseguidos, porque Ele sabia que era o que tinha que ser feito. Então, se a gente começar a aceitar que a vida é um aprendizado para um crescimento maior, então a coragem vem. As reprogramações de Jesus foram emanadas num lugar realmente de muita vulnerabilidade do corpo de Jesus. Do quanto ele, nessa dimensão, precisou se diminuir para que aquele corpo que produzia medo, que produzia angústia, que via o temor nos olhos de seus discípulos, de sua grande mãe Maria e Maria Madalena, e ainda assim sabia que tinha que ser feito. Então toma essa consciência.